Pessoal, muito prazer. Para quem não participou aqui ainda do canal do YouTube do CMX, meu nome é Pedro. Eu sou um dos co-hosts aqui da iniciativa, junto com o Danilo, a Samantha e a Thaís. Nós temos essa organização conjunta aqui na iniciativa. E a ideia do CMX Connect São Paulo é promover encontros entre profissionais de comunidade. No contexto aqui de home office, viemos também para o formato remoto, onde ao longo do ano instauramos uma iniciativa chamada Cases de Comunidades. Então a ideia é sempre trazer convidados profissionais de comunidade para compartilhar um pouco do que eles estão construindo nos seus respectivos hubs e nas suas respectivas iniciativas. A ideia no final do dia é ter uma biblioteca, uma referência e uma central de conteúdos mesmo para profissionais que queiram ter aprendizados, benchmarks e referências no tema. Hoje nós convidamos o Gui Guardião, Community Manager do Cívico, que é um hub de fomento a negócios voltados a impacto social, impacto socioambiental, dizendo aqui, né? É uma iniciativa super legal, o qual o Cubo é parceiro. Eu aqui estou no chapéu de comunidades no Cubo, especificamente, então a gente vai falar um pouco disso aqui ao longo do bate-papo também. Temos alguns slides aqui só para tangibilizar o CMX, eu vou compartilhar a tela e mostrá-los aqui, mas aí em sequência já voltamos para o bate-papo e abrindo aqui também para o Gui se introduzir e trazer um pouco do que ele vem construindo no Hub, no Cívico como Hub também. Então, só colocando aqui em full screen rapidamente, como eu comentei, o CMX acontecendo aqui virtually, né, virtualmente, nesse contexto de pandemia e retomada gradativa. A ideia é mudar já para o ano. Exatamente, o objetivo é ajudar profissionais de comunidade a crescerem e, consequentemente, a terem referências e a terem boas práticas para os seus dia a dia junto às comunidades. A gente tem alguns guidelines aqui para assistir o vídeo, então fechar aplicações, utilizar o chat para quem participa aqui em real time e pegar lanche, bebida favorita e caderno para anotar as referências também. Em resumo aqui, o CMX ocorre globalmente, então são mais de 60 capítulos espalhados ao redor do mundo, e o CMX Connect São Paulo está dentro desse universo, atuando aqui a nível Brasil. Tem uma fotinho nossa ali, inclusive no Cubo, quem sabe ano que vem, com segurança, a gente retoma presencialmente também. Em termos de objetivos, a gente tem uma dinâmica aqui de conexões que a gente realiza nos eventos presenciais, né? E principalmente a questão de aprendizado. Essa de aprendizado muito mais tranquila, muito mais tangível de viabilizar nesse primeiro momento. A ideia é aprender uma coisa útil com o conteúdo para utilizar no dia a dia. A gente utiliza a plataforma da Bev aqui para fazer essa interação, então em termos de estrutura somos supported, né, powered by Bev, e aqui uma visibilidade dos hosts, né, então temos o Danilo atuando na B Startups, a Thaís atuando no Gestão 4.0, a Samantha na XP Inc., e eu aqui no Cubo Itaú, que é também um hub de startups, enfim, de forma similar ao Cívico. A gente vai entrar nisso mais à frente. Temos aqui uma dinâmica de grupos de discussão, a qual pulamos nesse momento remoto também, para dar maior tração ao conteúdo propriamente dito. Então, só aqui uma visibilidade de como funcionamos por padrão no presencial. E aqui veio até o slide da Rocket City, por coincidência. Acho que essa apresentação está alinhada à edição anterior. Bom, na prática eu já consigo voltar aqui para a Bev em si e substituir, porque na prática não falamos com a Rocket City hoje. Rocket City foi uma edição anterior. Hoje falamos com Gui Guardião, Community Manager do Cívico especificamente. Então, o início do conteúdo se mantém, mas a ideia é que o Gui está aqui para trazer na prática as iniciativas dele junto ao Hub, e iniciativas que, ao contrário da Rocket City, que também está aqui no canal, são menos a realidade da startup no dia a dia e da vivência deles com a comunidade, e muito mais como o Hub olha para um recorte específico de mercado, o qual nós, como Cubo, acreditamos que outras iniciativas, outras organizações do ecossistema podem aprender e podem começar a olhar também. Então, Gui, corrigido aqui a apresentação no slide específico, não temos o Terron hoje, tivemos ele no passado, hoje temos Cívico, e assim, acho que agora a ideia pós-apresentação, pós-slides gerais, é trazer um pouquinho da sua introdução, olhar também para o seu histórico, seu repertório e um pouco do que vocês vêm construindo aqui também. Obrigado, Pedro. Primeiro, queria agradecer, né, a todo mundo que está vendo, agradecer ao Pedro, Danilo e todo mundo do CMX por ter feito esse convite. Para mim é uma honra estar aqui compartilhando
o pouco do conhecimento que eu venho trazer sobre a comunidade cívica e sobre o trabalho que eu tenho desenvolvido. Eu sou o Gui Guardião, para quem não me conhece, sou Community Manager do Cívico, ou melhor dizendo, da comunidade Cívico, e um pouco da minha história antes, né, para o pessoal me conhecer de fato. Não sou de São Paulo, mesmo estando morando aqui, o sotaque não nega, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, venho do São Pedro Valley para 011, aí essa transição. E a minha formação e a minha experiência acadêmica, né, minha formação acadêmica é na geografia, né, fiz geografia na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e de lá para cá eu atuei com muita coisa, trabalho desde os meus 12 anos de idade. Mas há 9 anos sou empreendedor da cultura, faço diversos eventos, festivais próprios, enfim, vários festivais em Belo Horizonte e fora também. E a inovação foi quase uma continuidade de todo esse trabalho com eventos que eu realizava, né, e realizo ainda dentro da área cultural e do mercado cultural. Passei pela faculdade Cotemig Startups, fui um agente de aceleração de startups e hoje estou aqui enquanto Community Manager dessa comunidade de impacto cívico, socioambiental e aprendendo cada dia mais com todas essas iniciativas. A Cívico é uma comunidade desses negócios de impacto, ou seja, né, são startups em que o core business de fato é gerar algum desses impactos, né, cívico, socioambiental, é o que a gente chama de setor 2,5, e também agregamos dentro da nossa comunidade iniciativas do terceiro setor, né? Então são ali associações, OSCs, né, que são as ONGs, institutos principalmente, todos trabalhando, né, e pensando suas práticas dentro da Agenda 2030 da ONU, né, seguindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, para a gente ver se consegue mudar essa realidade que está posta hoje na nossa sociedade diariamente, né? Desde quando você sai na rua, sai de casa, você está respirando, bebendo água, tudo isso faz parte de algum impacto cívico socioambiental. E esses negócios chegam para solucionar, de fato, essas dores que a gente sente diariamente, né? Então, para falar um pouco da comunidade, nós estamos alinhados com essas ODS, né? Com as 17 ODS da ONU, com esses 17 objetivos, e também entendendo que, enfim, né, para se torcer real de fato um negócio de impacto, não basta você falar que gera algum impacto, né? Você tem que metrificar. Os negócios de impacto, diferentemente dos negócios do terceiro setor, eles geram sim lucro, né? Não são organizações sem fins lucrativos, mas o core business deles são, de fato, para gerar esse impacto e para conseguir mudar a vida dessas pessoas. Excelente introdução, acho que me trouxe até aqui alguns aprendizados sobre como vocês atuam como hub, e me chamou a atenção acho que você comentou aqui no final da fala, né, mas essa classificação do setor 2.5, a princípio... 2,5, né? Setor 2.5, setor 2,5, a princípio não conhecia a terminologia, é interessante que vocês tenham essa visão também, né? E acho que já engatando uma pergunta, no dia a dia, né, como é esse processo de seleção desses negócios, né? Existe um pipeline de empresas que chegam até vocês buscam ativamente por esses negócios, tem alguma, vou dizer aqui, ODS, ou algum objetivo específico que vocês olham com mais cuidado para complementar o portfólio? Como é esse dia a dia de pipeline, propriamente dito? Tá. Primeiro, o Cívico se entende enquanto esse hub de liderança do pensamento, né? Onde a gente está pensando e buscando a disrupção assim, da mais alta e entendendo de fato que para se tornar um impacto social, para se gerar esse impacto social, a gente tem que transformar capital financeiro em capital social. Como que faz isso, né? É o que nós fazemos aqui dentro do nosso hub. E sobre a pipeline, né? Hoje nós trabalhamos recebendo, né, esses negócios de impacto e também entrando em contato com alunos, né? Visto que nós, enfim, a intenção hoje nós não temos um polo tão grande, né, de negócios de impacto assim, mas é um setor que vem, né, tem crescido cada vez mais.
Uma das empresas que é um membro alumni ainda, né, da comunidade cívico, que é a Pipe Social. Eles fizeram um levantamento de que hoje no país nós temos, em média, 5.000 negócios de impacto ativos, né? Então, startups que geram impacto. E dessas 5.000, muitas delas estão perdidas e enviesadas apenas no seu trabalho, no seu território, né? A ideia do Cívico, de fato, é conseguir ligar, né, e fazer esse religar com todos os negócios de impacto dentro dessa comunidade, que não é só física, né? Nós não trabalhamos apenas na ideia do co-work, mas também digital, como nosso grande parceiro Cubo aqui. E para a gente fazer a seleção desses negócios de impacto e entender se de fato eles são ou não, nós temos o selo cívico. O selo cívico é esse processo de curadoria que a gente criou, pensando junto desses negócios de impacto, essas organizações do terceiro setor, se eles estão alinhados ou não, né, com essas iniciativas. Então, o selo cívico, né, nós temos um formulário de candidatura dentro do nosso site. A partir desse formulário de candidatura, nós recolhemos inúmeros dados daquele candidato. É feita uma análise pelo nosso time de comunidade, né, sobre o formulário. Ele sendo um formulário que foi preenchido ok, nós damos sequência a outro passo, que é o passo de entrevista comigo, porque aí eu faço um refinamento a mais para a gente entender, de fato, né, entrevistando e conversando com esses empreendedores, se de fato eles geram impacto e se eles estão medindo esse impacto, né? Porque falar que gerar impacto sem realmente ter uma métrica bem firme, entendendo o quão você, né, o tamanho do serviço que você está fazendo, né, é difícil. Então, a gente faz esse processo de entrevista e, aprovado, né, por mim, eu passo esses negócios de impacto para uma terceira etapa da nossa pipeline, que é o comitê comunidade. Nós criamos dentro da comunidade um comitê com todos os nossos heads de algumas verticais, depois eu falo das verticais, mas além desses heads, os membros mais antigos também, que estão aqui, para eles conseguirem validar o negócio que está chegando, né? Porque é isso, o ecossistema ele se conhece bem e, de alguma forma, primeiro, né, isso serve para a gente conseguir avisar que está chegando mais alguém na comunidade, para eles serem bem recebidos também, e, ao mesmo tempo, para eles também, né, junto comigo, conseguirem analisar esse novo membro. Porque, às vezes, mesmo apresentando, né, todos esses dados, todos esses documentos, ele pode ser um greenwashing, né? Ele pode ser um negócio que está falando que gera impacto, que está falando que gera sustentabilidade e de fato não gera. E aquilo ali é só uma cortina de fumaça escondendo de fato uma empresa que não está impactando, né? Não está chegando a quem realmente precisa chegar e gerando impacto na ponta para quem precisa. Então a gente valida esse negócio, tanto a entrada dele com esse comitê comunidade, dando tudo certo aí, é passado para a quarta etapa, onde a gente responde, é claro, né, esses candidatos a membros da comunidade cívico, e ali fazemos o onboarding da comunidade, e eles entram, né, para dentro entendendo ali quais são os hubs, apresentando de fato o nosso trabalho, e eles entram para a comunidade. Hoje, quando eu entrei na Cívico, nós tínhamos 28 negócios de impacto, 28 organizações aqui dentro, e principalmente, né, essa evasão muito grande que existiu no momento pandêmico, né, que tudo mudou e como se conectar de fato no digital e continuar dentro da comunidade. E foi nesse momento que foi criado o selo cívico, né, e eu cheguei para terminar de dar alguns arremates e implementar. E nesses 4 meses, né, que a gente que vai fazer agora, dia 23, de 28 negócios de impacto, nós passamos a ter hoje 53 membros, lembrando de cabeça aqui, e com mais uma filinha aí um pouco extensa também sendo analisada. Então, é um crescimento muito grande, né, quase 58% a mais, né, dentro desses 4 meses, e que tem acontecido de forma bem sistêmica e organizada graças ao selo cívico em si,
né? E todo esse pipeline organizado que a gente teve. Já tivemos negativas, infelizmente, mas a gente sempre fala para a galera, olha, gente, então entendam que é realmente, né, um negócio de impacto e o que significa esse impacto, e a gente manda artigos e manda né, as nossas diretrizes ali do que realmente a gente acha que cabe dentro da comunidade ou não. Muito legal, já tem aqui várias referências até para benchmark de pipeline, em especial na parte de devolutivas. Acho que sempre podemos aprender como manter esse momento em específico super empático, né? Então, parabéns pela organização, parabéns pelo crescimento dos números também, muita coisa em 4 meses, né? Então, super legal. Uma coisa que me chamou a atenção no discurso no início é você comenta sobre os vieses, né? E aí, pegando esse gancho, relacionando ali, existem esses negócios que se dizem de impacto, né? Se dizem com alguma aplicabilidade, vou dizer aqui, cívico, social, mas não são necessariamente, né? E numa perspectiva de comunidade, assim, como é esse processo de identificar quem é quem, sabe? Eu entendo que isso deve ser uma etapa dentro do pipeline, mas o que de fato distingue, separa uma startup que pratica isso na prática e uma startup que está usando até, acho que você usou um termo green... O greenwashing, né? O greenwashing. Acho que é interessante observar essa diferença entre os dois, né? É porque muita gente confunde a geração de impacto através apenas de um projeto, né? Então, assim, sua startup, vamos colocar aqui que ela é uma startup, sei lá, me fala um modelo, uma EduTech, uma EduTech. E essa EduTech, ela vai, por meio dos seus serviços, né, prestar aquilo ali, ela conecta, ela é uma rede, etc e tal. Só que ela tem um projeto que gera impacto, né? Muito massa, muito legal. Mas o negócio de impacto, o que diferencia ele né, das outras startups de base tecnológica, né, comuns, normais, é que realmente o core da startup de impacto é o impacto. Então, o serviço dela passa por lá, todo o trabalho dela passa por lá. E não é apenas mais um braço ou um projeto, né, que tem início, meio e fim, diferentemente de uma iniciativa que é gerada quando você tem um negócio de impacto atuante, né? Então, isso é uma das questões, mas a gente tem, enfim, outros critérios assim para conseguir fazer essa análise. É difícil também assim, né, entender que quando você conversa com um empreendedor que ele realmente faz impacto, ele já sabe com qual ODS ele está alinhado, né? Então, ele fala assim, olha, eu sou um negócio de impacto, estou alinhado com a ODS 11, né, com a transformação das cidades, e eu faço esse trabalho através do serviço tal, e a minha métrica de impacto é X, e eu atinjo tantas pessoas dentro de um território Y, então ele consegue te mostrar que realmente aquilo é cabal, aquilo acontece na prática, e ele consegue te entregar os resultados disso, né? Então eu sempre peço muito resultado, porque a narrativa ela é muito bonita poxa, a gente tem que mudar o mundo, mas a gente só vai mudar ele se a gente conseguir ver isso na prática, né? Então esses resultados são super interessantes, super importantes, até na hora da gente conseguir fazer essa troca, né, dentro de uma etapa para outra do pipeline. Não, perfeito. Acho que ficou super claro a distinção, muito mais o core, né, é um olhar que vocês têm. E aí uma pergunta, acho que agora entrando no dia a dia aí com a comunidade, com esses negócios que se aproximam aí, já superam a quantidade de 50. Como se dá essa divisão das verticais que você comentou, né? E como vocês atuam no dia a dia com essa pluralidade de negócios versus uma necessidade de ajudar diferentes perfis, de ter uma entrega de valor para essa galera, né? E aí eu acho que dá para entrar nesse dia a dia, nesse desafio que me parece operacional, né? É um desafio gostoso, é um desafio gostoso. Primeiro, assim, sobre as verticais, né? Nós não somos o hub dos hubs, como é o Cubo, mas nós somos esse hub de liderança do pensamento e também entendemos que dentro dessa comunidade a gente tem essa huberização, né? Essas várias verticais de trabalho. Hoje nós temos o hub educação,
temos o Hub Alimentação, temos o Hub Bioeconomia, que é incrível, temos o Hub Cultural, temos o Hub Bioeconomia, Educação, Alimentação, Cultural, Moda Sustentável, que é muito incrível também, liderado pela Casa Teresa, que depois eu posso falar sobre ela, mas se eu falar sobre ela, a gente para aqui e vai só sobre o negócio. E também, hoje, nós entendemos que cada um dessas verticais, elas não são presas e elas não estão ali a serviço apenas dos membros da comunidade, sabe? É uma oportunidade até de, claro, engajar esses membros, mas abrir o diálogo com o ecossistema. Então, a gente, né, nós demos a oportunidade a que alguns desses empreendedores se destacam em cada uma dessas verticais, né? No Hub Educação, a Piraporeando, que poxa, incrível, uma EduTech, o Hub Alimentação, né, Consciente, a The Question Mark, que é uma empresa fantástica, eles fazem um iogurte plant-based e a embalagem mais sustentável do país em setor alimentício. A Nestlé está fazendo benchmark com eles, então, assim, é muito massa. E, para ser um exemplo, na nossa Terra Firme também, que é uma consultoria ESG, né, de uma, assim, empreendedora fantástica, que é a Yara Vicente, que ela está liderando também o Hub de Bioeconomia lá do Acre, enfim, uma mulher poderosíssima, incrível. E essas verticais, elas servem para a gente conseguir dar vazão a essas soluções colaborativas, né? E esses desafios que surgem da inovação aberta também, mas principalmente atuando junto com, enfim, a sociedade como um todo e o ecossistema de inovação, né? Então, nos hubs, acho que se a gente for falar da comunidade e contar todas as pessoas que estão, né, em todas as empresas, iniciativas que estão dentro dos hubs, aí a comunidade fica realmente muito maior. Porque eles não necessariamente para participar dessas reuniões dos hubs, dos encontros, desses debates e dessas criações, né, desses discoveries, você tem que ser um membro cívico, né? Mas você tem que ter atuação junto àquele hub, né, aquela discussão, ter um background bem reforçado para fazer sentido, né? E ter força de vontade, querer de fato ajudar a criar essas novas soluções. Então, hoje, os hubs eles são geridos por mim e pela minha diretora de relacionamento e comunicação, que é a Ana Luísa. Aliás, um abraço, Ana, maravilhosa. E nós fazemos esse trabalho de gestão próximo a esses coordenadores de cada hub, de cada vertical, como dei exemplo aqui da Yara, Pedro, Janine, enfim. Então, cada um deles tem uma trilha que eles sabem que eles vão seguir ali com o Hub e a gente vai dando esse suporte, mas são pessoas que já estão predispostas a, de fato, tocar aquele trabalho do Hub, da vertical e fazer algo que realmente retorne para dentro da comunidade também, mas que se expanda para o ecossistema. Muito legal, me parece uma lógica de porta-voz, porta-bandeira do Hub, né? A gente vê aqui, até viu nos outros bate-papos, perspectivas de comunidade onde você tem esses líderes, você mantém eles e mantém a sustentabilidade da iniciativa rodando, né? Então, sim, muito legal a prática e super interessante as verticais também, né? Até pensando em moda, talvez. Moda sustentável. Vou falar sobre a Teresa porque é importante. Uma bolsa é uma cooperativa de egressas do sistema prisional que, depois de sair disso, elas, né, estruturaram com a ajuda da Patrícia essa cooperativa e fazem, de fato, o que o Estado não deixou elas fazerem, que é trabalhar, né? Porque quando você sai, né, da cadeia, você tem uma pena-multa, dependendo de qual crime. E a pena-multa significa uma pena de R$20 mil, R$14 mil para pessoas em situação de vulnerabilidade que vão voltar para uma periferia onde ela não vai ter realmente a condição de trabalhar, porque se ela não paga a pena-multa, ela não tem direito a título de eleitor. E se ela não tem direito a título de eleitor, naturalmente ela não tem direito à carteira de trabalho. E sem trabalhar, ela vai ter que retornar
para onde a gente quer que ela não retorne, que é a mão do crime, né? Então, a Casa Teresa faz esse trabalho com as egressas que é fantástico, e a moda, né, que elas são costureiras, cada bolsa da Casa Teresa hoje, elas usam um feltro sustentável, que esse feltro, ele significa 55 garrafas PETs retiradas da rua. Então, é um impacto social e um impacto ambiental dentro de uma cooperativa. Só para você entender assim, a possibilidade que a moda traz para a gente, fora várias outras iniciativas. Assim, eu até fico... Porque, assim, né, até nessa ótica, assim, de diferentes propósitos mesmo do Hub, mas nós estamos acostumados, às vezes, a ouvir, né, fintechs, retail techs, quando, na verdade, cara, tem todo um universo empreendedor tão incrível quanto e com uma lógica de impacto que vai, assim, daqui para a lua, né? Como você comentou, é um efeito positivo na cadeia inteira. Sim. E super legal que a iniciativa de vocês entra nesse contexto para apoiar exatamente esse tipo de negócio, né? Um olhar para esse tipo de negócio extremamente relevante. Sim, eu não acho que seja uma. Eu tento sempre colocar para o pessoal, mesmo vindo dessa comunidade de startups, né? Uma coisa, vamos escalar. Mas se a gente realmente quer furar a bolha da inovação, a gente tem que trazer esses outros empreendedores que não estão dentro de um modelo apenas de startup, né? Por isso que a gente faz essa comunidade mista, né? O terceiro setor e o setor de negócios de impacto, que são essas startups de fato, geram lucro, etc. Exatamente para a gente ter esse aprendizado e conseguir criar novas formas de empreender e criar uma escalabilidade, né? Porque um negócio desse não quer ser um unicórnio, mas ele quer escalar um ponto que ele consiga ter sustentabilidade financeira e um break-even para conseguir alcançar mais pessoas e gerar mais impacto. Então, o crescimento desse negócio de impacto significa mais gente na ponta realmente conseguindo ter um acesso a um serviço ou a uma entrega que vai mudar a vida dessas pessoas, né? Então, acho que a nossa comunidade, quando a gente fala de pessoas em primeiro lugar, pessoas no centro do debate, eu acho que é muito isso, assim, na prática, né? A gente realmente pensar que o ser humano, ele tem hoje dois desafios muito grandes, né? Ou a gente continua, né, dois caminhos muito distintos. Ou a gente continua fazendo mais do mesmo e, enfim, abraçando esse capitalismo que, poxa, extrai e acaba com tudo, ou a gente cria um capitalismo regenerativo, onde as pessoas debatam prosperidade para todas essas camadas que estão sendo envolvidas, né, dentro da sociedade. E nós, enquanto empreendedores, startupeiros, nós temos essa responsabilidade. Meu, é sensacional a visão. Acho que até... Eu imagino que trabalhar com esses empreendedores até brilha os olhos, né? Não que Brilha. outros negócios, não que negócios de escala, como a gente conhece, não tragam, né? Mas pessoas no centro 100%, né? E uma pegada muito social. E isso é extremamente interessante. E aí, pensando nessas ações para com essas startups, né? Você comentou ali a respeito do selo cívico. E eu queria questionar um pouco como foi o processo de implementação, estruturação dessa iniciativa, porque a gente costuma ver, né, hubs olhando para essa lógica de curadoria, de atestar, né, eu vou dizer aqui, não qualidade, mas atestar ali que aquela empresa faz parte da iniciativa, que ela passou em algum crivo. Como foi esse processo de constituição do selo e como os empreendedores enxergam hoje também nos negócios deles, né? É uma chancela de marca para uma ótica de venda ou é uma chancela que o empreendedor tem aquilo para ele e é uma conquista? Eu falo que o Cívico ele já tinha um branding love assim muito grande. Então todo mundo que estava no Cívico era aquela coisa: nossa, eu tô no Cívico, vem pro Cívico. E que é algo muito parecido com o que o Cubo conseguiu construir também, né? Poxa, eu tô no Cubo, vem pro Cubão. E a gente falou, poxa, criar um selo, além de garantir que de fato a gente vai continuar alinhado, né, dentro da comunidade, que todo mundo vai estar alinhado nessa mesma perspectiva, porque é isso, às vezes você deixa alguma coisa passar e, querendo ou não, pensando na comunidade enquanto organismo vivo, né, que faz sinapses a todo momento, que é feito por pessoas e empreendedores que estão ali trabalhando e se conectando,
Esse organismo, quando você deixa alguma coisinha ali cair que não faz parte dele, porque não está alinhado com o core de fato, agora é do cívico, né, da comunidade, as coisas vão para lugares que a gente poderia ter, né, feito essa curadoria de forma mais pensando em todo mundo, né? Então, a curadoria cívico não é uma curadoria que segrega, mas é uma curadoria que traz informação sobre e provoca as pessoas a entenderem de fato como elas podem mudar o seu negócio para que, né, consiga entrar para esse mundo do impacto que é tão bonito, né, que faz a gente realmente brilhar o olho. E além do selo cívico, eu criei o ciclo trimestral de acompanhamento e fomento. Né? Nós não somos uma aceleradora, né? Não somos muito menos uma incubadora, não tem um pote de ouro no final do cívico, né? Isso não existe, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande de fomentar as ações dentro dessa comunidade. Né? E para isso acontecer, a gente precisa entender essas dores e entender como está a caminhada desse empreendedor, né? Então, esse ciclo trimestral é um ciclo de avaliação e de fomento. Então, a gente tem um plano, né, trimestral, onde a gente entende essas dores, o nível do negócio, enfim, e consegue, por meio de office hours, meetups, esses encontros, eventos que desdobram em outros meetups, né? Porque o evento também, olha que eu sou produtor cultural, mas o evento, apenas pelo evento, ele não faz muito sentido, né? Além de ter um conceito bem embasado do que você quer ter ali, ele tem que ter um norte desses resultados, desses possíveis resultados, e um desdobramento também daquilo, né? Porque senão fica uma coisa que todo mundo gasta muita energia, faz muito, mas você não consegue ver e chegar a esse resultado, né? Então, acho que o ciclo é o que tem me ajudado a entender esses negócios, conseguir, de fato, né, estar mais atuante no dia a dia com eles, né, nesses checkpoints mensais, para entender, olha, e aí, aquela meta do mês passado, bateu ou não bateu? O que a gente pode fazer para realmente ajudar, né? Porque somos conectores, né? Então, a gente pode trazer alguém do ecossistema, a gente pode trazer, enfim, uma conversa com alguém, né? Ou então com o grande bio ali, que vai realmente te abraçar e entender a importância disso, do seu negócio que já está tracionando. Então, conseguir dar essa força a mais, né, que o empreendedor precisa, porque empreender não é fácil. Né? Eu sou empreendedor, enfim, há mais de 9 anos, nunca foi uma coisa legal tirar foto. Né? Não existe, é muita relação, né, muita luta, muita peleja. E você precisa, e às vezes se sente, né, nesse lugar de, poxa, mas quem que vai me ajudar? E acho que as comunidades, elas vêm exatamente para isso, para falar assim, olha, nós podemos juntos nos ajudar, né? Então, mesmo que aconteça esses relacionamentos de forma orgânica, tem algumas coisas que, se a gente não fizer, de fato, não vai acontecer, e aquilo poderia, poxa, né, fazer esse negócio saltar para um outro nível. Total. E, cara, super legal essa dinâmica de acompanhamento. Eu acho que também na sua posição de community, né, ter empreendido é algo que agrega muito, né? Você, no final das contas, é uma conversa de founder para founder, né? Quando o empreendedor está interagindo com vocês. Então, eu sinto que é algo super, super valioso. Eu tenho uma dúvida, assim, eu acho que pensando nisso que você comenta, né? Vocês são conectores com o ecossistema em termos de mentorias, né? Oportunidades, etc. E como você enxerga o restante do ecossistema, assim, né? E aí eu acho que entrando agora um pouco aqui também no viés da parceria que o Cubo tem publicamente com o Cívico como hub propriamente dito, né? Mas como você enxerga o restante do ecossistema numa ótica de trazer oportunidades para esses empreendedores de impacto, né? E como que essas outras iniciativas podem olhar também para essas vertentes de impacto, né? Óbvio, outras iniciativas vão ter ali os seus core business também, né? Os seus enfoques, mas como pode se dar essa relação de diferentes pontos do ecossistema, né? Sim, na verdade, por exemplo, vou dar um exemplo bem tranquilo assim. O Cubo tem hoje algumas iniciativas que já antes foram cívico. Então é algo que se retroalimenta e a gente fala, nossa, que bom, continue assim, continue crescendo
e que, né, alcance esses objetivos, né? A gente está do lado do empreendedor. Aqui a gente não quer ficar falando assim, nossa, você está só comigo, você só com eles. Eu acho que isso faz com que a comunidade, o ecossistema como um todo, ao invés de realmente conseguir quebrar de novo essas barreiras e furar essa bolha, a gente continue sendo muito mesquinho com uns e outros, sabe? Porque espaço e mercado tem para todo mundo, né? A gente está falando de um país que precisa muito de solução. Olha, é só pegar o noticiário, é só viver dentro de uma grande corporação, né? Só estar dentro de uma fábrica, que você vai ver que a inovação ela é a evolução do nosso mundo, né? Aqui na Cívica a gente está discutindo como, né? Como, com qual viés, por onde é esse caminho, e tentando trazer isso para o ecossistema, né? Porque nosso papel, eu tenho enxergado isso, é muito também de compartilhar conhecimentos para fomentar um ecossistema para depois ele retornar para a gente, sabe? Enquanto a gente não fizer isso, não tem como muito cobrar também que, né, todo mundo esteja alinhado, todos saibam o que é ESG, né, e que todos pratiquem. A gente teve agora o relatório da AB Startups sobre, né, o ecossistema como um todo, e ele é muito interessante, assim, porque mostra que pouca gente, de fato, pratica o ESG, né, dentro de uma startup. Então, a empresa já nasce sem ela pensar muito em governança, no impacto ambiental, no impacto social. Ela já nasce ali perdida como nascia há vários anos, enquanto no resto do mundo tem um debate muito mais avançado. Isso é papel de quem? É o nosso papel de conseguir fomentar esse ecossistema e de falar, não, gente, vamos olhar para cá, vamos olhar para esse lado, que ele é super importante também, né? Porque não dá mais para só ganhar dinheiro e não debater essas questões estruturais, né? E pensando em ecossistema, eu acho que falta muito para a gente avançar em vários quesitos, assim, mas pelo menos pelo que eu tenho visto e pelas pessoas que eu tenho conhecido, eu não sei se são as melhores, mas eu tenho conhecido muita gente, muita gente querendo fazer também, com muita força de vontade de mudar de fato, esse pensamento antigo e de entender que, poxa, na inovação a gente vai ser tão conservador assim, né? Na inovação, que era para ser exatamente esse ponto mais disruptivo da sociedade, onde a gente vai conseguir evoluir, a gente ainda vai estar arraigado e puxando para trás para o movimento de morte do planeta mesmo, enfim, não só do planeta, mas desses seres humanos aqui, né? Que não são números, não são apenas dados. Então, acho que são essas reflexões que nós temos feito enquanto comunidade e que tem gerado bons frutos, assim. Que incrível, tô aqui até faz muito sentido, assim, acho que é uma perspectiva de interação mesmo e de puxar o planeta para frente, né? No final das contas, é um modelo, que você comentou o tópico, né? Capitalismo regenerativo, capitalismo sustentável, né? Super, acho que tem todo uma frente, uma lógica de conteúdo a ser consumido nesse sentido, então estou aprendendo bastante aqui também, aprendendo que tem coisas a serem aprendidas. Acho que é muito Para todo mundo que estiver aqui, se você quiser conteúdo, tá? Podem me chama lá no Instagram, @GuiGuardião, e que a gente conversa. Eu sou super aberto para a gente ter de fato essa conversa, né, Pedro? Porque é importante, né? É importante hoje a gente estar pensando sobre. E essa relação que nós temos, por exemplo, entre Cívico e Cubo, mostra que dá para fazer, não é uma coisa distante, né? Tem iniciativa saindo do Cívico, indo para o Cubo e o Cívico estão pensando em fazer esses meetups entre esses empreendedores de impacto e os empreendedores do Cubo, né, com base tecnológica fortíssima, exatamente para a gente sanar essas dores de um lado e de outro, né, e conseguir fazer disso um match bem legal. Então, o espaço é o que não falta. Eu acho que só falta da gente mesmo começar a entender que o papel, né, para essa mudança somos nós, de fato, né? Enquanto as pessoas estiverem aí abdicando das suas responsabilidades, falando assim, não, o que alguém tem que fazer, né? É igual olhar para o Estado e falar, o Estado, sim. Claro, o Estado está dificílimo, temos um governo, né, fascista, péssimo, mas a gente pode ser, e nós somos,
essa possibilidade de criar algo novo, de fato, como nós já criamos no dia a dia. Exato. E aproveitando o contato com as comunidades, né? Acho que faz todo sentido essa lógica. E aí uma dúvida, né? Porque existe esse movimento de mercado super latente, que é o ESG ou ESG, né? As siglas do momento. Eu acho que veio também numa velocidade onde eu compreender 100%, né? Eu particularmente tenho uma noção geral do tema e do porquê é importante uma empresa olhar para isso e do porquê é importante uma empresa praticar isso desde a sua constituição, mas enfim, como que é o olhar de vocês? Eu acho que você comentou no início, mas como que é esse olhar prático para o tema? Como que vocês estão englobando isso nas ações de vocês e a nível de mercado também? Como você enxerga essa movimentação de grandes empresas, grandes corporações olhando para isso? Também numa ótica de como se relacionar com startups, né? Cada vez mais isso não vou dizer exigido, mas... Sim. Bom que você perguntou isso, porque hoje eu tive uma reunião mais cedo, exatamente com uma grande empresa, assim, alemã, gigante mundial, de química, e a gente trocando essa ideia sobre a representante da América Latina, né? Estava aqui conversando, e falando sobre como fazer essa inovação aberta, utilizando desses negócios de impacto que vão se tornar soluções ESG para essa corporação, sabe? Então, não é algo distante, estava acontecendo hoje e a necessidade é cada vez maior. Só que você tinha perguntado sobre como essa questão do ESG, né, que é nova, etc. Na verdade, acho que é só mais uma sigla e mais um entendimento sobre essas métricas que o mercado criou, porque o debate da sustentabilidade ele não é de hoje, né? Antes era TLC, já foi várias siglas que vão se modificando a cada pedaço, mas basicamente propondo e cobrando ao mesmo tempo, né? De todos esses founders, de todas essas grandes corporações, de todos esses líderes, né, de tomada de decisão, que entendam que a sustentabilidade não é só mais uma bandeira que a gente está aqui, seja política, ideológica, ela não perpassa por isso, né? Sustentabilidade é algo que vai ser até melhor para a empresa, né? Empresas que hoje investem de fato em ESG são empresas de sucesso, né? São empresas que conseguem alcançar muito mais sucesso dentro da sua própria operação. E aí eu estou falando de uma coisa assim, uma grande corporação, com uma grande indústria, e aquilo ali se tornando também mais dinheiro, mas ao mesmo tempo tendo um impacto sustentável e diminuindo esse impacto negativo, né? Principalmente ambiental, que eu acho que é o ponto que a gente tem conseguido fazer do melhor do ESG, né? Eu ainda acho que, e a governança, claro, né? Quem ainda não está alinhado, uma hora vão querer comprar sua startup, tá? E se você não tiver uma boa governança, não tiver um compliance bem alinhado, não vai rolar. Então, assim, e a gente aprende na marra ou não, né? Mas o setor social ainda está muito aquém, né? As pessoas ainda estão pensando muito como se filantropia fosse, de fato, essa geração de impacto, e filantropia não tem que ser uma filantropia 360. Você tem que, beleza, você quer um capital que ele já esteja morto, né? Você só entregar ali, dá para fazer, mas ele tem que ter um retorno. Essa pessoa tem que tracionar uma hora e conseguir fazer com aquilo ali reverbere dentro, né, do território que ela está atuando, que ela mora, enfim, que está sendo atingido por aquela iniciativa. Então, é interessante a gente lembrar também que impacto não é ESG, né? ESG é essa modificação no core business da grande corporação. Uhum. Ela tem que tomar atitudes e atividades de fato sobre o que ela está fazendo, né? Será que ela está contratando e pagando o mesmo salário para um homem e uma mulher? Uma equidade de gênero está acontecendo? Pessoas brancas recebem ao mesmo que pessoas negras? Isso está acontecendo? Quando eu falo de contratação dessas pessoas negras, elas estão no cargo de liderança como eu, ou elas
estão somente ali num cargo de fachada ou são mais um dentro daquele staff. E nada contra o staff, gente, porque todo mundo é importante dentro de uma equipe. Mas a diversidade de fato é quando a gente tem dentro dessa liderança pensamentos diferentes, de perspectivas, de corpos diferentes, que vão gerar uma disruptura sem precedentes. Se as empresas entendessem que diversidade significa mais dinheiro também, talvez elas começassem a mudar, mas a corporação é tão, né, às vezes, tão para trás de novo, né, tão ali enraizada naquela outra raiz que ela não consegue mudar, né, nesses conceitos antigos, velhos e estruturais da nossa sociedade, por exemplo, como o racismo. E aí chega uma coisa muito importante desse assunto, que eu acho que é essa iniciativa maravilhosa, né, formada pelos empreendedores do Cubo, que foi o Afrocubo, né, mostrando de novo essa necessidade da gente ter um debate maior sobre isso dentro do nosso ecossistema. E assim, me chamou um ponto aqui. Acho que primeiro o ESG, talvez culturalmente, talvez por associação imagética mesmo, a gente tem essa perspectiva só ambiental, né? E você comentou sobre equidade de salários, cara, tipo, tem todo um universo que as empresas desde já podem começar a olhar e podem começar a atuar, né? Sim, sim. E é um efeito em cadeia, como você comentou. E a respeito do Afrocubo, que é uma iniciativa recente, que está dando os primeiros passos também, eu acredito que tem muita coisa legal a ser feita dentro dessa iniciativa, continuadamente. Mas uma coisa que eu fiquei pensando e aí, né, talvez a ótica padrão de mercado que às vezes a gente cai quando a gente tem iniciativas desse gênero, elas não necessariamente passam pela liderança, mas passam por pessoas que, vou dizer, se enquadram dentro de um recorte específico, né? Então, se eu tenho uma iniciativa como o Afrocubo, por padrão, eu olho para pessoas negras e coloco elas como líderes, como bastiões da iniciativa, mesmo que às vezes não necessariamente elas sejam um líder. Uhum. É uma associação por conivência ali, né? Quando na verdade é o inverso, né? É uma iniciativa onde você precisa primeiro, olhar para como colocar essas pessoas em posições de liderança, né? E aí sim isso ser uma agenda conjunta da organização, né? Eu até me coloco aqui numa posição de validar mesmo se é isso, mas eu costumo ouvir que é algo top-down, né? Precisa ser no primeiro momento para de fato acontecer uma mudança. Top-down. É top-down. E para essa mudança acontecer, porque tem essa mitologia, e eu falo que é uma mitologia mesmo, porque é algo que não tem pé nem cabeça, que ele não está estruturado em nada, que você aplicar o ISD é caro, né? O processo ISD dentro da sua empresa é caro. E não existe isso, gente. Caro vai ser quando você for excluído do mercado porque você não tem uma atuação ISD. Isso vai acontecer, isso não é uma premonição, isso é um movimento de mercado, né? Um movimento de consumo, uma nova geração de novos consumidores que estão sim pensando, não com essa sigla, mas sim nas iniciativas que fazem parte do core da sua empresa, que atendem a essas siglas. Então está todo mundo pensando já no final das métricas e a gente aqui ainda, né, em alguns setores está meio para trás, né, pensando assim, nossa, vai ser muito caro, vai ser muito caro. Hoje a gente tem fundos que têm mais de $1 trilhão só para ESG, né? A BlackRock já falou que não vai, né, mais fazer nenhum tipo de aporte financeiro, né? Se a empresa de fato não tiver uma atuação firme, atuando dentro das métricas ESG, conseguir mostrar isso, né? Então é uma realidade de hoje, assim, né? E por isso que a gente tem tanto chamado o nosso mercado, né, o mercado brasileiro, para esse entendimento, para exatamente a gente não ficar para trás e conseguir fazer algo, né, um mundo melhor na prática, né? No final daquele, entendendo quem são nossos fornecedores, qual o processo que aquele fornecedor ele traz dentro daquela matéria-prima que eu estou adquirindo, enfim, ele também tem um processo ESG dentro da empresa dele? Ah, não tem? Tem. Então, isso hoje em dia, em alguns outros níveis, já está sendo critério de corte para fazer negócio, né? E uma dessas pautas, sim, é o ESG racial, né? Principalmente falando de Brasil, que é um país que é estruturalmente racista, né? A gente
fundou o nosso país em cima do racismo, né? A gente teve até aqui no Cívico, agora no mês de novembro, a trilha do racismo estrutural, na exposição, com a participação da Amanda Graciano, grande amiga, beijo, a De Júnior, a Janine, enfim, grandes lideranças negras, falando sobre isso no nosso viés hoje, né? Corporativo, tecnológico, científico, e mostrando, né, também essa linha do tempo, essa linha temporal de várias leis que, né, deixaram esse povo preto no nosso país para trás. Então a gente precisa reformular isso, porque senão também, de novo, você está perdendo dinheiro e não está entendendo nada do que está acontecendo agora, sabe? Então a gente precisa não dar oportunidade, mas deixarem essas pessoas falar, de fato. Cara, sensacional, assim. Acho que essa fala é a fala, sabe, aquele arrematador, assim, no bom sentido, porque tangibilizou muito, muito bem. Eu sinto que a gente tem o CMX aqui como uma pauta de community, né? E foi possível olhar no micro, né? Quais são as práticas micro sendo realizadas, mas estendendo esse debate para outras pautas, né? Que inevitavelmente recaem em comunidade, né? Então, como que as agendas de ESG vêm avançando e como que as organizações precisam estar atentas para isso. E acho que é uma relação em cadeia, né? O jeito que a organização se posiciona, o jeito que a organização age, inevitavelmente está alinhado ali com as práticas de como ela se relaciona com a comunidade dela, né? Então, muito legal ver o que vocês estão construindo. Parabéns desde já pelos números. Obrigado. Pelas iniciativas recentes aí. Eu acompanhei a trilha estrutural. Acho que o LinkedIn da iniciativa vale a pena conhecer. Nesse minuto final, Gui, eu acho que, assim, passando a palavra depois aqui também para você reforçar as redes sociais, reforçar os canais para a galera conhecer. E se algum empreendedor que se encaixa aí na tese do Hub, que, enfim, queira se aplicar, para também entender os canais, porque sem dúvida ele vai estar muito bem auxiliado e muito bem resguardado numa eventual aprovação aí dos fluxos. Sim. Você falou das iniciativas micro, né? E eu falei assim, nossa, a gente tem tanta iniciativa, a gente falou de tanta coisa, a gente foi do micro para o macro, do micro, falando do ecossistema, mas para reforçar, né? Algumas iniciativas micro também da comunidade que eu acho que geram engajamento e geram conteúdo importante, né? A gente tem o Planeta Cívico, que é um programa no Spotify e nas plataformas de stream, que cada episódio significa uma ODS da Agenda 2030, é um bate-papo com empreendedores que atuam dentro daquela ODS. É bem legal. Nós temos também o Cívico News, que é dentro do nosso Instagram, né, onde a gente consegue falar as novidades do mundo do impacto e trazer não só para a nossa comunidade, né, mas alimentar esse público em geral que está querendo saber, mas não sabe muito bem o que está acontecendo. E queria agradecer, né, principalmente o Pedro e todo mundo do CEMEX para estar aqui. Para fazer parte do Cívico é muito fácil, entra no nosso site, civico.net, que daqui a pouco a gente está trocando o site também, porque precisamos inovar, e vai ser civico.com, para a gente dar uma melhorada, né, nesse UX que está ali. Mas lá você encontra todos os nossos contatos, desde o WhatsApp, enfim, e nosso e-mail também, contato@civico.net. E é isso, entre no formulário ou mande um e-mail que nós enviamos o formulário também e vamos conversar. Acho que todos os negócios de impacto são super bem-vindos para a gente conseguir, de fato, construir e amotinar todos esses negócios para a gente conseguir ter, né, esse caldo bem forte e conseguir fazer esse impacto crescer e chegar em quem precisa chegar de fato. Para quem quiser me conhecer mais também, minha rede social é @guiguardião no Instagram. Me sigam lá, vamos conversar. Meu LinkedIn é Guilherme Marques Guardião. E é isso. Estou muito feliz. Essa foi uma boa conversa. E, Pedrão, vamos encontrar para continuar a conversa depois, né? Com certeza. Não, e assim, foi uma conversa super legal. Acho que encerra aqui a série do ano de cases de comunidade com chave de ouro, assim. Sou suspeito para falar, mas curti demais. Parabéns aí, Gui, por tudo que vocês vêm construindo. Vale indicar que esse vídeo aqui vai para o YouTube, como nós comentamos, na playlist do CMX. Enviamos um
uma versão aí também, Gui, caso você queira utilizar. Válido, falas muito legais, muito contundentes aqui também. E super à disposição. Acredito que como CMX teremos novidades no ano que vem também para encontrar com a galera com a segurança necessária e até aqui para a galera que tem interesse em conhecer mais de perto os espaços e a realidade desses profissionais aqui que integram, tanto como co-host, como os convidados e outros participantes aqui que já tivemos conosco. É isso. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Picucci, todo mundo do CMX. Vamos juntos. Vamos juntos. Muito obrigado, pessoal. Desconectando aqui e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.